Olá, doutores e doutoras. Estamos aqui diretamente dos estúdios do Atualidades do Direito para comentar a respeito da pena que recebeu o réu Misael Bispo. Misael foi condenado a 20 anos de reclusão. 20 anos de reclusão. Então, estamos aqui para comentar os preliminares iniciais a respeito da fixação dessa pena pelo juiz Leandro Jorge Bittencourt Cano. Pois bem, estamos diante de uma situação em que o juiz ele fugiu de um costume tradicional do Poder Judiciário, que é a fixação da pena base no mínimo legal. Em regra, os juízes trabalham com a questão dos antecedentes. O réu é primário, então a pena base fica no mínimo legal. Mas o Código Penal, no seu artigo 59, ele traz uma série de circunstâncias judiciais que devem ser consideradas pelo magistrado para fixar essa pena base, que é a primeira etapa da fixação da pena. Então, os jurados responderam à quesitação de forma positiva, a materialidade do crime ficou comprovada, a autoria ficou comprovada, os jurados não absolveram Misael Bispo e reconheceram as qualificadoras. Basta uma qualificadora para deslocar a responsabilidade do réu do caput do 121 para o parágrafo 2º, que trata das qualificadoras do homicídio qualificado. Então, eu começo a fixar a pena base com um patamar diferente. Eu não vou de 6 a 20 anos, eu vou de 12 a 30. Então, eu mudo o patamar, o preceito secundário, que eu começo a trabalhar. Então, o juiz começou a trabalhar com 12 anos de reclusão. 12 anos de reclusão. E pega esses 12 anos e começa a trabalhar as circunstâncias judiciais do artigo 59. E ele o fez de forma pormenorizada, item a item do artigo 59. Então, ele começou com a culpabilidade. E ele diz o seguinte em relação à culpabilidade. A culpabilidade do Misael é gravíssima. Misael é um ex-policial militar, é policial militar reformado, ele é advogado, então a reprovabilidade que incide sobre a sua personalidade, sobre a sua conduta, sobre a culpabilidade dele é gravíssima. Então o juiz elevou já a pena base em 1 ano. Diz que o Misael ele tem uma insensibilidade em relação à vida humana, um descaso em relação à vida humana, também aumentou em 1 ano a pena base. Então já saímos de 12 e vamos para 14. Em seguida ele trabalhou a questão da personalidade do agente. E sobre a personalidade do Misael, o juiz Leandro Jorge Bittencourt Cano, porque essa é uma opinião dele e não dos jurados, no momento de dosar a pena, ele disse que a personalidade é agressiva, que a personalidade dele é egoística. O juiz Jorge Cano também trabalhou a questão da mentira, dizendo que o réu mentiu, que ele tem o direito ao silêncio, mas ele não tem o direito de mentir diante de um agente público. É um tema polêmico. Ele citou doutrina para fundamentar sua decisão, dizendo que mentir ele não pode, ficar em silêncio ele pode. E se ele pode usufruir o seu direito ao silêncio, não teria cabimento se valer da mentira, que a mentira seria reprovável e também elevaria a pena base. Então, sobre a personalidade do Misael, ele aumentou a pena base em mais 2 anos. 2 anos. Continuando, sobre o motivo do crime. Lembrando que ele usou para qualificar o delito, a questão do meio cruel. Então ele usou meio cruel para o homicídio qualificado. Só que eram 3 qualificadoras. Então, meio cruel qualifica o crime. Em seguida, o motivo torpe ele usou como forma de aumentar a pena base em mais 1 ano. E sobre o recurso que, agindo de forma premeditada, ele trabalhou isso como uma circunstância de segunda fase. Então, eu tenho 3 qualificadoras. A primeira qualifica o crime, ou seja, eu saio do caput e vou para o homicídio qualificado.
A segunda, ele aumentou a pena base, trabalhando a questão do motivo do crime, motivo da infração. E a terceira qualificadora, ele utilizou como circunstância agravante para aumentar a pena do Misael de 19 anos, que era o teto da pena base, para 20 anos. Então, o juiz agiu corretamente, porque ele usou as três qualificadoras, não de forma cumulativa, porque daria bis in idem, mas ele usou a primeira para qualificar, a segunda na pena base e a terceira como circunstância agravante. Então, além disso, ele também trabalhou a questão das circunstâncias da infração, falando do dolo intenso do acusado, ele agiu com um dolo intenso, e essa é uma circunstância que deve ser considerada, aumentou também em 1 ano a pena base, e as consequências da infração, ele trabalhou a questão dos danos psicológicos aos familiares, danos, na opinião dele, irreversíveis, causou uma comoção social, e por conta das consequências dessa infração, ele também elevou em 1 ano. Então, eu tenho uma elevação da pena base pela culpabilidade gravíssima, pela insensibilidade em relação à vida humana, personalidade do agente, questão da motivação como pena base e a questão das consequências da infração. E ele também elevou a pena base, agora uma última elevação da pena base, em relação ao comportamento da vítima. Aqui eu tenho alguma consideração a fazer. Ele disse que o comportamento da vítima, nesse caso, não existiu. A vítima não colaborou para a prática da infração penal e, por isso, o juiz elevou a pena base em mais 1 ano. Aqui eu tenho uma certa ressalva, porque eu entendo que o comportamento da vítima, trazendo as informações da criminologia, se a vítima participa, ela tem colaboração no delito, a pena deve ser diminuída. Nunca a omissão da vítima pode ser utilizada para aumentar a pena base. Aqui eu tenho uma certa divergência em relação ao Dr. Leandro Jorge Bittencourt Cano. De qualquer forma, a pena base, que era de 12 anos, foi para 19 anos. Ela foi bastante elevada. E em seguida, na segunda fase de fixação da pena, ele utilizou a qualificadora, a circunstância agravante de que o réu ele dificultou a defesa da vítima. Então, eu tenho 19 anos de pena base, aumentada de 1 ano por uma circunstância agravante, totalizando 20 anos de reclusão. Essa é a pena. Só que tem uma complementação. Complementação diz respeito ao seguinte: o juiz, ele manteve o réu preso preventivamente. Então, ele se atentou para o fato de que a prisão não é decorrente dessa decisão que ele está proferindo. Não é uma prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Não. É a continuação da medida cautelar prisão preventiva por força da manutenção dos seus fundamentos. E ele apresentou 2 fundamentos. Quais foram? A prisão preventiva ela foi mantida para a garantia da ordem pública, na opinião do magistrado Leandro Jorge Bittencourt Cano. Ainda é necessário retirar a liberdade de Misael Bispo nesse momento para manutenção da ordem pública, pelo perigo de que o réu possa voltar a delinquir e para a garantia de aplicação da lei penal. Por quê? Porque se o Misael fugiu durante o processo, imagina se ele não vai fugir agora se ele for solto. Então, para que eu possa efetivamente executar a pena, eu sim vou mantê-lo preso processualmente, uma prisão de ordem cautelar. Essa prisão não tem relação nenhuma com a culpa que o Misael acabou de receber, tanto dos jurados e da pena que ele recebeu do juiz Jorge Cano, tá certo? Então, repito, muita atenção nisso. Ele continua juridicamente inocente, Misael continua juridicamente inocente por força do princípio da presunção de inocência previsto na Constituição. Essa inocência que é jurídica só vai cair no momento em que transitar em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, e aí sim, a prisão de Misael passará a ser uma prisão pena. Ele vai começar a cumprir a sua pena e o fará em regime inicial
fechado. Apesar dele ser um réu primário, a pena foi superior a 8 anos, o que leva o réu, de acordo com o artigo 33 do Código Penal, para o regime inicial fechado. E ele progredirá de regime com 2/5 da pena, porque o homicídio doloso qualificado caracteriza crime hediondo, tá certo? Então, senhores, essas são as primeiras impressões que podemos extrair da decisão que acabou de ser proferida pelo juiz Leandro Jorge Bittencourt Cano. Gostaria de parabenizar o portal Atualidades do Direito, que, junto com o portal Terra, não apenas transmitiram as imagens desse julgamento, mas, junto com a notícia, também levou para você conhecimento. Não só a informação, mas transformou a informação em conhecimento, com os convidados do Atualidades do Direito, convidados importantes, professores aqui do Atualidades, explicando para você, passo a passo, de como acontece um júri, quais são as questões polêmicas que envolvem o tribunal do júri, e nada melhor do que aprender assistindo o júri na prática, porque aí você lembra do ensinamento e lembra do exemplo. Voltaremos aqui para falar de mais questões envolvendo essa condenação do Misael. Vamos fazer um encerramento formal dessa cobertura inédita do Atualidades e do Terra, mas não poderia deixar de vir aqui apresentar para os senhores uma explicação da sentença recém-proferida pelo doutor Leandro Jorge Bittencourt Cano. Obrigado pela atenção de todos, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.